O desempenho absurdo do Vinícius Júnior contra o Dortmund nessa última terça-feira segue dando o que falar. Dessa vez, quem falou muito sobre o craque brasileiro foi Zinedine Zidane, que inclusive é muito criticado por não ter dado muitas oportunidades ao Vini quando ainda treinava o clube merengue. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras da lenda francesa sobre o brasileiro com todos os detalhes, e eu vou querer saber se você concorda com uma polêmica que ele falou ou não. Pois é, pessoal, já fazem 2 dias que o Vini destruiu o Borussia Dortmund e ele ainda vem sendo o principal assunto do mundo do futebol. Afinal, você pegar um jogo onde saiu perdendo por 2-0 para o atual vice-campeão europeu e virar para 5-2 fazendo nada mais nada menos que um hat-trick não é todos os dias. Porém, o fato é que a coisa vai além dos gols. Por conta dos golaços, as pessoas acabaram não percebendo, mas esse jogo foi um perfeito exemplo de como a mentalidade do Vinícius na partida vem sendo um fator determinante para todas essas viradas e títulos que o Real Madrid vem conseguindo construir nos últimos anos. Por exemplo, olha esse lance aqui dele correndo para recuperar a bola no campo de defesa do Dortmund quando os alemães ainda venciam por 2-0. Depois os gols acabaram saindo naturalmente, mas você consegue perceber através desse lance que quando a coisa está difícil é quando ele mais quer aparecer, ajudar e fazer não somente o seu próprio futebol ser melhor, mas também motivar a equipe para que todos joguem melhor. Lembrando que o primeiro tempo dele foi ruim e praticamente errou tudo que tentou, mas isso não importou nem um pouco, e aí está a principal característica do Vini que para mim vem fazendo ele ser o melhor do mundo, a maneira única como ele consegue aliar volume de jogo e mentalidade. Como eu sempre digo, são poucos jogadores que conseguem errar 1, 2, 3 vezes e continuar tentando com a mesma intensidade, foco e concentração sem se abalar nem um pouco por isso. Muitos jogadores, mesmo que renomados, quando começam a errar, se abalam e isso cria uma bola de neve de erros. Inclusive, ao longo desses 3 anos que o Vini vem destruindo, já vimos várias entrevistas de jogadores, comentaristas e treinadores como o próprio Carlo Ancelotti, que já lida com ele de perto todos os dias há anos, falando exatamente isso. E como eu estava dizendo, após mais esse show contra o Borussia Dortmund, que como você acabou de ver foi além dos gols, o Zidane deu uma entrevista e falou sobre o brasileiro. Se liga aí nas palavras da lenda francesa. Vinícius teve uma evolução incrível. Ver o que ele é capaz de fazer hoje é assustador. Quando chegou, já sabíamos de seu potencial. Afinal, ninguém chega a um clube como o Real Madrid com 18 anos à toa, mas sinceramente está indo além das expectativas. A forma como ele vem sendo capaz de mudar jogos grandes é formidável. Quando o time se encontra em um momento difícil, ele é quem vem levantando tudo. Não me entenda mal, o plantel inteiro é muito qualificado e também tem a pressão do Bernabéu, mas talvez sem a presença de Vinícius na ponta esquerda, as coisas não aconteceriam como vem acontecendo. Na próxima segunda-feira, ele virá a Paris para a cerimônia da Bola de Ouro e eu particularmente acredito que sairá com o prêmio em mãos. Jogo após jogo e temporada após temporada, ele segue crescendo mais e mais, e agora chegou a hora de coroar todo esse trabalho bem feito. E bem, de certa forma é extremamente curioso ver o Zidane elogiando tanto o Vini hoje em dia por conta de 2 fatos. O primeiro é que, enquanto ele era o treinador do Real, muitos diziam que ele nem gostava muito do futebol do Vini e que o brasileiro nunca chegou a convencê-lo. Tem até uma manchete do popular jornal espanhol AS sobre isso que dizia o seguinte: a chegada do treinador italiano foi fundamental para o atacante viver o seu melhor desempenho desde que chegou ao clube espanhol. Sob o comando de Zinedine Zidane, Vinícius não tinha tanto prestígio e muitas vezes ficava na reserva. Zidane tinha outras preferências e o brasileiro nunca o convenceu como jogador de futebol. Apesar disso, na reta final do ano passado, com tantas baixas que a equipe acumulou, o francês se viu praticamente obrigado a apostar no jovem atacante. Já o segundo fator é que assim que o Real Madrid anunciou o Mbappé ali no meio do ano, o Zidane foi o primeiro a aparecer em uma entrevista para falar sobre isso e disse: Mbappé agora está no
no Real Madrid. Finalmente está onde sempre sonhou, no maior clube do mundo. Tive a chance de conversar com ele recentemente e posso garantir que ele está pronto para fazer história. Será bonito de assistir e contemplar. Podemos ver em seu rosto um novo semblante que envolve felicidade e motivação. Sinceramente, eu acredito que ele vai superar todo mundo. Cristiano Ronaldo, Benzema, Vinícius, todos. Não me entenda mal, você tem que respeitar muito todos esses jogadores e acho que ele os respeita. Mas olhando para ele, acho que certamente vai superar os outros. Outra grande era começará em Madrid a partir da temporada 2024-2025 e estou ansioso para contemplar. Lembrando que não foi só o Zidane que achou que o Mbappé ofuscaria o Vinícius no Real Madrid. Assim que o clube espanhol anunciou a contratação dele de forma oficial, muitas pessoas começaram a dizer que o reinado do brasileiro em Madrid estava acabado e coisas do tipo. Geralmente eles justificavam dizendo coisas como: Mbappé faz 50 gols toda temporada jogando no PSG, que é um time inferior ao Real Madrid, enquanto o Vinícius só faz de 20 a 30. Imagina jogando no Real, o francês vai destruir. E como estamos vendo, nesse começo de temporada, dos dois atuando juntos, o cara do Real segue sendo brasileiro. E lembrando, o Vini é praticamente 2 anos mais novo que o Mbappé, ou seja, até mesmo a sua longevidade em alto nível tende a ser maior que a do francês. E vendo o próprio Zidane da mesma nacionalidade do Mbappé se rendendo ao Vini assim hoje em dia, só mostra que ele foi mais um que o brasileiro convenceu com o tempo. E o principal, utilizando somente o seu futebol e suas ações dentro de campo e sem nunca direcionar uma só sequer palavra a ele. E além da capacidade de aliar mentalidade e volume que eu comentei, essa é sem dúvidas a segunda das características que eu particularmente mais admiro no brasileiro. O fato de que ele não costuma ficar batendo boca ou questionando quem não gosta do seu futebol. Ele simplesmente opta por trabalhar até que seus resultados falem por si só. Enquanto todos aqui no Brasil o chamavam de Negueba Júnior e o comparavam com jogadores sem tanto sucesso, nunca vimos ele parar para discutir ou tentar se provar. Apenas seguiu trabalhando a cada dia mais e os resultados estão aí. 2 Champions Leagues e tudo para vencer a bola de ouro daqui a apenas 4 dias. Não é à toa que hoje muitos exaltam essa mentalidade dele. Vendo tudo isso, também me lembro o quão visionário é o presidente Florentino Pérez. Ele foi buscar o Vini no Flamengo com apenas 18 anos e mesmo o brasileiro tendo demorado de 2018 a 2021 para começar a render em alto nível como está agora, o líder espanhol nunca se precipitou e enquanto nomes de peso do futebol e do clube como Zidane e toda a mídia da Espanha passaram esses 3 anos inteiros praticamente só detonando o atual camisa 7, questionando seu futebol e sua contratação, ele sempre mantinha a mesma mensagem: em Vini ninguém toca, ele vale ouro. Talvez por essa capacidade de liderança e visão que muitos o consideram como o poderoso chefão do futebol europeu. Mas agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? O Vinícius vai continuar sendo o cara do Real Madrid enquanto ele estiver lá? Ou você acha que uma hora ou outra o Mbappé vai se adaptar melhor, vai começar a fazer aquele caminhão de gols, decidir os jogos grandes e roubar o protagonismo do brasileiro? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu como o Henry reagiu a esse jogaço do Vini, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!